nossos PGMs estão em novo formato. Nós estamos usando o aplicativo Zoom para nos reunir e juntos podermos orar, falar com o nosso Deus em comunhão. Participe conosco toda terça-feira às 19h30. Nossa Escola Bíblica também está em novo formato, também estamos usando o aplicativo Zoom. Participe conosco, estamos estudando a carta de 1 Coríntios. Jovens e adultos juntos numa sala, estudando um pouco mais a palavra do nosso Deus. Domingo às 9h da manhã.
graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós. Louvado seja Deus por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos, mesmo estando distante fisicamente, mas espiritualmente nós nos convergimos para Deus e em Deus nós somos um. Queremos pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Isaías capítulo 41. Isaías 41, versos de 8 a 10. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a seguros pela mão direita de Deus. Seguros pela mão direita de Deus. Nesse texto nós temos muitas coisas para a gente pensar, para a gente aprender, para a gente alicerçar a nossa mente, mas é importante que o que vamos aprender saia das páginas da palavra de Deus, saia da boca de Deus. Então vamos lá. Isaías 41, 8 a 10, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei, eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tema, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eterno Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante do Senhor, e queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender, Senhor Deus, a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós precisamos, Senhor Deus, da Tua ajuda, em especial nesses dias, quando os dias são difíceis e nós não esperávamos por eles, Senhor. Nós não entendíamos, Senhor Deus, que uma hora ia chegar uma situação difícil como nós estamos atravessando. Senhor, por mais que a gente leia a Tua palavra, por mais que a gente medita nela, Senhor, nós ficamos como ovelhas, Senhor Deus, despercebidas, Senhor Deus, não vendo o perigo, como as ovelhas não conseguem ver, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, como ovelhas do Senhor, a aprendermos do Senhor nesta oportunidade, a viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus princípios, que possamos crer que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos segurar com a Tua mão poderosa. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Pois bem, nós estamos vindo do capítulo 40 para cá, Deus chamando, né, o povo para conversar, chamando todas as nações. O versículo 1 lá do 41, versículo 1, calem-se diante de mim, ó ilhas. Por isso que muitas vezes a gente fala no templo que nós não, ao entrarmos, devemos guardar o nosso pé, guardar a nossa boca e ficarmos calados, porque Deus vai falar conosco. Está aqui Deus chamando o povo, a terra, né, as ilhas, que são as pessoas que moram sobre a face da terra. Ele está pedindo que elas cheguem até Ele, mas cheguem de boca fechada, porque em boca fechada só Ele vai falar,
eles vão ouvir só a voz dele, não vai ouvir a voz do próximo. Então é importante que a gente ouça somente a Deus. E aí ele diz aqui que as nações se empenham em defender-se, e por mais que elas queiram se defender-se, não vai conseguir. E nós estamos aí atravessando essa pandemia que atingiu o mundo, e por mais como queira se defender disso, ele não vai conseguir se defender. Ele precisa entender que essas coisas estão vindo de Deus. Deus está permitindo isso acontecer. O contexto aqui, Israel está cativo na Babilônia, está encerrando, né, aqueles 70 anos, e aí Deus levantou Ciro, né, lá na Síria. Aí ele veio e conquistou a Pérsia, e aqui diz que está vindo a espada, né, lá do leste. A Síria, no contexto aqui, fica a leste da Babilônia, e depois ele conquista a Pérsia já fica ao norte da Babilônia, e ele vem varrendo todas as nações, guerreando contra todas as nações, e vai chegar agora na Babilônia para libertar o povo. E Deus disse que iria, né, durar 70 anos o seu cativeiro, e quando acabasse, Deus traria o povo de volta. Então ele levanta Ciro para fazer isso. Muitas vezes a gente não tem em mente de que Deus usa hoje um governo ímpio para poder trabalhar a nosso favor. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, de tudo que Deus fez no passado. É um exemplo daquilo que ele vai fazer no presente e fará no futuro. Então Deus, ele diz aqui que ele é Deus das primeiras nações que viveram, das nações que estão vivendo, e ele é Deus durante as nações que virão. Ele continuará sendo Deus. E nós precisamos conhecer esse Deus e fazer a sua vontade, submeter à vontade dele. Mas no versículo 8, 9 e 10, ele tem uma palavra muito firme para o seu povo, para a igreja, né? Ele começa falando de todas as nações, mas no versículo 8 ele chama, né? Ele fala com o seu povo. Então o versículo 8 diz: você, porém, Israel, meu servo. Tudo bem que é o povo de Israel que está relacionado ali, mas nós sabemos que Israel perdeu esse privilégio de ser o único povo de Deus. Agora, em todas as nações tem povo de Deus. Então, Israel de Deus hoje está espalhada pela face da terra, entre as nações, no meio das nações, não como escravos, mas como servos, para pregar as boas novas de salvação. Então eu queria, a primeira coisa que a gente levantasse desse texto é que os escolhidos por Deus têm a garantia de ter a sua mão protegendo e guardando. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Então nós temos aqui essa forma que Deus falou e está falando e continuará falando, né? Nos chamando de servos dele. Ele é que nos escolheu, né? O texto aqui está falando disso. Jacó, a quem escolhi, Israel, a quem escolhi. Então, você que aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você foi escolhido no meio da sua família, no meio da sua rua, no meio do seu bairro, para ser servo de Deus. É isso que esse texto está falando aqui. E ele está falando de que ele vai proteger esse servo. Então, o servo de Deus, ele nunca
vai estar desprotegido. Muito pelo contrário, ele vai ser protegido, guardado, porque Deus, ele escolhe as pessoas, ele capacita as pessoas, ele envia as pessoas, mas envia com a sua proteção, com o seu cuidado. E nós temos um exemplo disso quando Jesus manda os seus discípulos, né, manda os 12, depois manda os 70, pregar o evangelho como servo dele, fazer a obra dele, o que ele está mandando. A gente percebe que eles voltam radiantes, que eles enfrentaram Satanás, o nosso maior inimigo, né, que nós temos na terra, que ninguém gosta dele porque ele só faz mal. Pois é, eles derrotaram o inimigo. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles. Então nós percebemos que o que Deus está falando aqui cumpriu-se nos dias de Jesus e cumpre hoje também. Nós não temos que temer o que possa fazer o homem, o que possa fazer Satanás. Muito pelo contrário, nós temos que temer a Deus, mas um temor obediente, um temor alegre, feliz, porque nós temos o Deus ao nosso lado. Isso é motivo de alegria e de satisfação. Então, os escolhidos por Deus têm garantia de ter a sua mão protegendo e guardando. Porque lá no finalzinho do versículo 10 ele diz: eu o fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, não é só guardar, é guardar com vitória. E nós precisamos lembrar disso. E lembrar também de um versículo que fala que todas as coisas, todas, nenhuma fica fora, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo essa pandemia, ela vai contribuir, não sei como, não posso te falar, mas nós vamos, se estivermos vivos, nós vamos perceber o que essa pandemia trouxe para nós, o que Deus transformou essa pandemia em graça, em bênção na nossa vida. Pois é, nós vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, um texto que Deus fala com Moisés, e nós precisamos aprender desse texto que Deus quer trabalhar também na nossa vida. Capítulo 7, verso 6 de Deuteronômio, diz assim, olha: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Então Deus escolheu você, escolheu a mim, escolheu no meio da sua família, no meio da terra, para ser um povo de Deus, para ser um povo pessoal de Deus, o tesouro de Deus na terra. Então nós precisamos crer nisso. E a palavra de Deus também, lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 10, vai descrever esse povo que já está dito em Deuteronômio, mas com outra fala, vai falar desse povo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, que diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Está vendo? Nós não éramos nem povo. Agora nós somos povo de Deus. Se a gente olhar no passado, nós vamos ver que Israel nem povo era. Eles eram escravos, né? Lá no Egito,
Antes dele ser escravo no Egito, nós vemos Jacó ser um peregrino na terra, não tinha lugar para ficar, vivia de pedaço de terra em pedaço de terra, em nação. A gente volta um pouquinho e vê Abraão também saindo da sua terra, deixando de ser povo daquela terra para ser um andarilho na terra. E Deus iria mostrar, ia fazer dele um povo. Então nós temos o povo de Israel, que a Bíblia está dizendo aqui, eles não eram chamados povo. E aí nós vemos que foram para o cativeiro e deixou de ser povo como nação, como reunidos, como tendo o seu rei, tendo o seu governador, tendo os seus prefeitos, tendo os seus soldados. Eles deixaram de ser povo outra vez. E aí, 70 anos depois, Deus está chamando, falando, olha, agora vocês vão voltar a ser povo outra vez. E aí o povo errou outra vez, se afastou de Deus, e aí veio aquela destruição em Jerusalém, e aí ficaram quase 2000 anos dispersos, e Deus os juntou depois da Segunda Guerra Mundial. Então Deus transformou aquela desgraça da Segunda Guerra Mundial numa bênção, porque daí a pouco Israel pede o direito de voltar para a terra deles, e é concedido o direito, e eles voltam outra vez a possuir a terra prometida, né? Ter a Palestina de volta dada por Deus. Então nós vemos que a mão de Deus protege os seus escolhidos. Não interessa aonde nós estamos andando hoje, não interessa as dificuldades, interessa é que Deus guarda os seus. Ainda queremos pensar sobre a ideia de que fomos chamados dos confins da terra, né, para sermos servos de Deus, seguro pela mão direita de Deus. Os chamados são seguros. Sabe o que é segurança? Aquele hino que a gente canta muito, que segurança tenho eu em Jesus. Pois é, a segurança da vida eterna. Então, nós fomos chamados dos confins da terra para ser servos de Deus. Deus chamou Abraão, chamou Moisés, chamou Samuel, chamou Davi, chamou Jesus, e agora Ele nos chama. Nós vamos ver aí que essas pessoas, né, Abraão, Moisés, Samuel, Davi e Jesus, todos eles foram servos de Deus no seu tempo. E hoje nós precisamos compreender que nós somos servos de Deus no nosso tempo. No nosso tempo, onde nós estamos atravessando dias difíceis, e virão dias um pouco mais difíceis do que este. Pode estar certo disto, porque o pecado, ele está se multiplicando na face da terra. E por se multiplicar o pecado, multiplicador. E aí muitas pessoas, elas até mesmo viram as costas para Deus, abandonam Deus por causa do sofrimento, por causa das dificuldades. Mas Jesus não enganou ninguém. Não, Ele não enganou ninguém. Ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus venceu e nós estivermos com Ele, nós seremos vitoriosos, seremos seguros pela mão direita de Deus. E o texto é Deus que está afirmando isso aqui. Eu vou segurar você com a minha mão direita vitoriosa. Mas é preciso confiar, é preciso crer em Deus. Lá no Salmo 16, o verso 8, o salmista escrevendo, né, acerca dessa segurança que precisamos ter em Deus, e é por isso que nós continuamos a falar sobre a questão de se ler a palavra de Deus, de se
relacionar com Deus, porque quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós paramos para confiar nele, né? Paramos para conhecer a Deus, saber o que Ele é capaz de fazer por nós. No Salmo 16:8 diz assim, olha: sempre tenho o Senhor diante de mim, como Ele é, com Ele à minha direita, não serei abalado. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Pois é, Deus dá essa segurança para o homem falar uma coisa dessa. Ó, Deus à minha direita, eu não vou me abalar. Nada vai me abalar, porque eu sei que Ele cuida de mim. E aí Jesus, para sintetizar esse salmo de uma maneira mais clara, lá em Mateus, no capítulo 18, o verso 20, ele afirma para os seus seguidores, para aqueles que creem nele, ele afirma, ele diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei entre eles, no meio deles. Está vendo o salmo? O salmista diz: tendo o Senhor à minha direita, eu não temerei. Aqui Jesus já dá uma garantia. Aonde tiver 2 ou 3. Por que a gente vai estar 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus? É porque nós cremos nele. E a prova de que nós cremos nele é que nós estamos juntos. Nós somos um. E ele disse que vai estar entre nós. Ele vai estar no nosso meio. Está vendo? É a garantia da palavra de Deus. E aí é que ele falou antes da sua morte. Agora vamos ver ele agindo, ele colocando em prática isso que está aqui em Mateus 18, 20, lá em Lucas, no capítulo 24, verso 32. Jesus colocando em prática o que ele havia dito ali, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Em Lucas, no capítulo 24, verso 32, diz assim, olha: e perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Pois é, o contexto aqui deste versículo é que 2 dos seus discípulos estavam indo para casa, caminhando pela estrada, pelo deserto, e eles estavam conversando sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém, o que estava escrito, que eles lembravam que estava escrito na Bíblia. Só que a gente lê a Bíblia e a gente quer entender do nosso jeito. A gente não quer entender do jeito de Deus. É por isso que na nossa oração nós temos que pedir: Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor vai falar. E aí, para a gente entender o que Deus vai falar, nós temos que fazer silêncio. Não é assim que o professor fala na sala? Ei, precisam fazer silêncio aí, porque agora eu vou ensinar. Agora você vai aprender. Porque se você não parar de falar, não parar de ouvir os outros falar, não tiver silêncio, você não vai prestar atenção, você não vai aprender. Pois é, nós precisamos aprender de Deus. Aqueles discípulos não aprenderam o que Deus falou. Porque tudo que tinha acontecido naqueles últimos dias estava na Bíblia. E eles reclamando, lamuriando, mas estavam falando sobre a palavra de Deus. E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, falando sobre mim, eu estarei no meio deles. Pois é, nessa passagem aqui, Jesus estava no meio deles. Jesus pegou, tomou a palavra deles e foi explicando a eles, desde de Moisés, lá quando Deus começa a fazer a ideia dos sacrifícios, ele foi explicando que aquilo apontava para ele, era necessário que o Cristo
sofresse, padecesse muitas coisas e morresse e ressuscitasse. E aí, agora eles estão aqui voltando para Jerusalém para contar para os outros que Jesus estivera com eles. E aí um está falando para o outro, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Pois é, Jesus, ele vem como mestre, não só fala, mas ele age. Então, eu quero que você pense sobre essa questão de seguros pela mão direita de Deus, os servos chamados, né? Como Deus esteve com Abraão, esteve com Moisés, esteve com Samuel, esteve com Davi, esteve com Jesus, vai estar com você, te guardando, te protegendo, te dando as saídas para as suas dificuldades, porque todos eles tiveram suas saídas. E a última coisa que nós vamos pensar aqui, nesse texto, para essa oportunidade, seguros pela mão direita de Deus, que Deus garante que Ele nos fortalecerá, que Ele será a nossa fortaleza. O versículo 10 fala disso. Lá no Isaías 41, versículo 10, está falando disso. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, porque ele é lindo, é rico, é uma coisa extraordinária esse versículo. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que maravilha, né? Quem crê em Deus, quem tem Jesus como Salvador e Senhor, tem essa fé de crer que Deus, Ele faz essas coisas por nós. Ele cuida de nós. Ele está afirmando, eu vou estar com você. Eu vou ser com você. Lá no 40, Isaías 40, verso 28 e 29, diz assim, olha, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse é o versículo 29. Será que você não sabe? Versículo 28, olha. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Ele não se cansa e nem fica exausto. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor, olha, grande vigor ao que está sem forças. Pois é, Jesus disse que se nós tivermos uma fé do tamanho da menor semente nos dias dele, ele disse que as pessoas que tivessem essa fé poderiam dizer ao monte para se transportar para o meio dos mares, e assim aconteceria. Aqui é Deus que está dizendo que Ele vai nos fortalecer. É Ele quem vai fazer. É a nossa fé nele que vai levá-lo a fazer, a tomar uma decisão nesse sentido, a nosso favor. Quando o cego chegou a Jesus e Jesus perguntou, o que quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Então veja. O leproso chegou, eu sei que tu podes me limpar, se você quiser. Eu quero, seja limpo. E ficou limpo, ficou curado. Pois é, então, é nessa fé que você tem em Deus, que você tem em Jesus, é que Deus vai mover o poder dele a seu favor. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, verso 11, tem um versículo
também muito bonito. 34 de Ezequiel, versículo 11. A palavra de Deus neste lugar está dentro do contexto do versículo 40. É Deus usando Ezequiel para falar de forma diferente, para escrever de forma diferente a mesma coisa. Capítulo 34 de Ezequiel, versículo 11. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Está vendo que maravilha? Olha só o que Deus está dizendo. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. É Deus que está aqui no contexto do capítulo 41, quando ele diz que vai segurar pela mão direita, ele vai buscar e vai segurar pela mão direita. Ele buscou você e está te segurando pela mão direita. Você precisa entender que Deus está com você, se é que você aceitou Jesus como Salvador e Senhor. Ele diz: eu mesmo vou buscar e cuidar da minha ovelha. E ele está fazendo isso através de quem? Através de Ciro. Ciro levantou-se assim no meio do nada. A potência era a Babilônia. Aí Deus faz de Ciro uma potência, da Síria uma potência. Levanta Ciro. Ciro vai ser o homem que lá na frente que vai dar a carta de liberdade dos israelitas. É Deus que está fazendo isso. Está tudo aí registrado na Bíblia. Então Deus diz aqui: eu mesmo vou fazer isso. Agora, Deus é Senhor, né? E Ele tem os anjos, Ele tem os homens à sua disposição. Ele tem tudo está embaixo das mãos dele. Ele usa o que Ele quer. Ele usa o sol, a lua, as estrelas, Ele usa o Covid, Ele usa qualquer coisa para nos abençoar. Mas precisamos ter entendimento, compreensão, sabedoria, discernimento para compreender a vontade de Deus, mesmo nas coisas difíceis. Lá em Jeremias, no capítulo 31, verso 10, também tem uma passagem onde Deus fala assim de uma forma muito carinhosa, muito carinhosa. 31, o verso 10 de Jeremias: ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. Olha só que maravilha! Como pastor, Ele vai estar vigiando o seu rebanho. Ele está vigiando você. Mesmo neste momento nós estamos separados fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente. Nós somos um. E Deus, nesse um, está comigo, está com você. Aonde nós estivermos, Deus vai estar conosco. Ele mesmo vai guardar, Ele mesmo vai vigiar o seu rebanho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclame nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. A terra precisa saber que Deus cuida de mim, que eu faço parte do rebanho de Deus, para que todos os homens que saibam disso, eles possam desejar também ser servos de Deus, ser ovelha do pasto de Deus, ter Deus como nosso pastor, que nos guia, que nos orienta, que nos supre das nossas necessidades. Mas eu queria ler mais um versículo lá em Isaías 40, o verso 11. Olha só que coisa maravilhosa. Maravilhosa.
Isaías 40, 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Olha que linguagem carinhosa, afetuosa. Eu não tenho palavra para descrever isso aqui. Eu não sei descrever. Eu sou ruim com as palavras. Mas eu compreendo o que está escrito aqui. Que Deus vai me pegar no colo. Ele está falando dos cordeirinhos. A hora que você estiver em perigo, eu pego você no colo. Eu vou cuidar de uma maneira especial das ovelhas que amamentam, que dá a cria e vai sustentar, cuidar, né, dar o alimento aos seus filhotes. Eu vou cuidar delas. Elas não escaparão dos meus olhos. Pois é, eu queria que você pensasse nesse Deus como o único que pode cuidar de cada um de nós. As pessoas, tem muita gente que tem na sua casa um quadro com o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Mas não adianta ter esse quadro se você não crê neste Deus, se você não confia nele. O texto está dizendo que nada vai faltar. Não vai faltar um pasto muito longe para você caminhar até lá. Um emprego difícil para você conquistar, para você chegar nele. E a gente sabe que hoje o caminho para chegar num emprego bom, num pasto bom, onde tem alimentação sadia, gostosa, né, suculenta, o caminho é estudar. Tem que pagar o preço de ir para a escola. Ou você quer que Deus... Não, ele não vai fazer isso. Não precisamos mais disso. Ele fez isso lá no deserto, onde não tinha para onde os homens irem. Então ele fez chover o trigo, ele fez vir a carne, as cordonizes vieram, eles pegavam, todo dia tinha cordonizes, todo dia tinha chuva de trigo. Pois é, hoje não precisa disso. Hoje nós temos a escola, né, para poder aprender, para poder fazer prova, para disputar uma vaga, para ser abençoado por Deus, para Ele colocar a gente no pasto. Mas esse pasto, que é pasto perecível, porque você vai comer, vai fortalecer os seus músculos, a sua pele vai ficar macia, vai resolver esses problemas aí. Mas e a alma? Deus quer pastorear a minha alma, a sua alma, o eu. Eu quero, eu gosto, mas o que eu gosto é honesto, é puro, é de boa fama. O que eu gosto traz louvor a Deus. Pois é, está lá em Filipenses 4:8. A Bíblia já faz essa recomendação para a gente saber selecionar, ter entendimento para selecionar o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Pois é, então seguros pela mão direita de Deus. Olha, aí ele diz que é a mão vitoriosa, não é uma mão perdedora. Lá no versículo 10, está dizendo, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vitoriosa. Assim como ele estava dando vitórias e mais vitórias a Ciro, Ciro não perdeu uma. Tinha nação que ele não precisa nem guerrear contra ela, eles iam se entregar. Olha, nós não queremos guerra com você, porque você vai ganhar mesmo, vai matar muita gente, nós não queremos que você mate nosso povo, nós vamos nos subjugarmos a você. Nós fazemos parte da Pérsia, da Síria e da Pérsia agora. Pois é, Deus.
E Deus já havia feito isso no passado com Israel. Israel, quando entrou em Canaã, as nações tremiam de medo dele, porque Deus era com eles. Deus dava vitória. Você quer vitória? Então, passe por Jesus, porque esse Deus do Velho Testamento aqui é o mesmo Jesus, mas você não consegue entender isso. Mas Jesus ensinou isso claramente no Novo Testamento. João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por mim. É Jesus que ensinou. Você precisa, para ser uma ovelha de Deus, passar por Jesus, o nosso eterno Salvador e Senhor. Que Deus possa continuar segurando cada um de nós com a sua mão direita vitoriosa. E você que está nos ouvindo possa compreender que precisa se tornar uma ovelha do pasto de Deus, e Ele vai cuidar de você, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus possa te abençoar e me abençoar